Olá! Seguindo na série de vídeos sobre os maiores erros cometidos pelas empresas na hora de adotar uma solução no Scoserve, nós temos o segundo erro mais frequente, que é a definição equivocada do fornecedor de registros no sistema Scoserve. Por que essa definição equivocada ocorre? Porque muitas vezes, dependendo da área através do qual a informação sobre o Scoserve chega na empresa, aquela é a área que vai ou assumir os registros internamente, ou neste caso, deste exemplo, terceirizar os registros com alguma empresa que muitas vezes, problema 1, não é identificada com todas as operações de serviços intangíveis que podem permear as transações da empresa. O que eu quero dizer com isso? Existem empresas que têm uma atuação restrita a um determinado segmento, têm uma atuação vertical em determinada área da sua especialização. Isto vale para agentes de carga, vale para despachantes aduaneiros, vale para corretoras de câmbio. Isso quer dizer que você não pode fazer os registros com essas empresas? Claro que você pode, mas é importante, é imprescindível que se tenha consciência de que o Scoserve é muito maior do que os processos de desembaraço aduaneiro, do que os processos de transporte ou do que somente as transações via câmbio. O Scoserve não se limita às transações com câmbio. Na verdade, o registro nesse sistema independe da forma de pagamento, do meio de pagamento utilizado e até mesmo de que tenha havido pagamento. O que o manual diz e os normativos dizem é remessa, entrega, crédito, débito, mesmo que haja um crédito, um débito de uma matriz com a filial, etc., né? Ainda assim, isso pode ensejar registro. Operações via cartão de crédito internacional, operações com pagamento em espécie ou com outro meio de pagamento, com Visa Travel Money, por exemplo. Operações lá de comércio exterior, ok, o despachante vai registrar, mas ele vai registrar tudo, as viagens, os royalties, as hospedagens, as feiras no exterior. Ele está preparado para isso, ele tem ferramenta para controlar tudo isso, ele tem um fluxo de informações com a empresa para saber da existência dessas operações, para poder cobrar a empresa quanto ao envio dos documentos todos os meses para que sejam feitos esses registros. Então, é possível sim terceirizar tudo com somente uma empresa, ou cada um no seu quadrado, né, cada um na sua especialidade, ou ainda a própria empresa assumir pelo menos um ponto focal, uma pessoa de referência, para que ela passe os documentos para um ou mais fornecedores de registro. Mas é importante saber que as empresas muitas vezes têm olhado o Scoserve achando que, por exemplo, ele é só aduaneiro e que o despachante aduaneiro vai resolver tudo. O despachante não tem o dever, não tem a obrigação de fazer registro no Scoserve. Quem pensa assim, pensa de maneira equivocada. O despachante pode agregar um serviço à sua carteira, assim como outros prestadores também podem, porque não existia empresa para fazer Scoserve. Algumas até foram formadas. Nós, por exemplo, dentro do grupo, depois do Scoserve, criamos uma empresa especializada em fazer isto, e quase que somente isto. Então tem lá pessoas dedicadas a esta atividade. Mas esta não é uma realidade nos escritórios contábeis, nos despachantes, agentes de carga, corretoras, etc. Né? Normalmente essas empresas estão contratando e ou formando profissionais para fazer isso. Mas ainda assim é importante sabermos que os documentos que transitam por estas empresas costumam ser os documentos das transações que elas executam para o seu cliente. Então, se o cliente não tem uma visão um pouco mais abrangente, os registros do Scoserve podem ficar limitados à área de atuação do fornecedor que você contratou. Cuidado para que isso não ocorra, porque o Scoserve não se limita a nenhum tipo de transação envolvendo mercadoria ou envolvendo câmbio, por exemplo. O Scoserve é muito maior que isso, o conceito é muito mais amplo que este. Então, cuidado na hora de definir um fornecedor. Ele pode ser de qualquer uma destas áreas, sem nenhuma restrição, só que tanto o cliente que vai tomar o serviço quanto o prestador precisam ter consciência de que o Scoserve é muito maior que isso e que as transações não se limitarão àquelas que são da especialidade do fornecedor que você está contratando. E aí, para este fornecedor, é altamente recomendável que ele tenha sistemas, processos, equipe e as ferramentas todas necessárias para cumprir com os seus registros da sua área de especialidade e todos e quaisquer outros que a empresa venha a ter passíveis de registro no Scoserve.
Se você se identificou com este ou com algum dos erros apontados nessa série dos principais erros cometidos pelas empresas ao adotar uma solução no Scoserve, entre em contato com a gente, agende um bate-papo com um dos nossos consultores, a gente faz uma avaliação gratuita do seu cenário, da sua empresa e de repente a gente pode recomendar uma solução mais adequada para o seu caso. Tá bom? Obrigado e continue navegando no nosso canal.